Bom dia, amados irmãos. Eu convido você ao Evangelho que fala sobre o nascimento, as obras, a morte e a ressurreição de Jesus, escrito por João, capítulo 19. Vamos ler o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A gente vai continuar caminhando no que tudo foi cantado aqui e orado. João, capítulo 19, versículo 30. Diz o texto sagrado: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Amém? Vamos orar. Pai Santo, recorremos a Ti, Senhor. Obrigado porque Jesus disse que ao ascender aos céus deixaria o Seu Espírito, e o Seu Espírito nos guiaria em toda a verdade. Seu Espírito glorificaria o Filho, falaria sobre o Filho a nós, revelaria Cristo a nós. Por isso rogamos ao Seu Espírito que nesse momento nos auxilie, para que vejamos, Senhor, a beleza do Evangelho, a beleza de Cristo. Só Tu podes, Espírito Santo, trazer a nós compreensão, luz, entendimento, abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver a grandeza do Evangelho de Cristo. Só o Teu Espírito pode revelar a nós. Só o Teu Espírito pode trazer a nós entendimento. Por isso rogamos que Seu Espírito venha sobre nós com revelação e sabedoria, aplicando em nós Sua palavra, vivificando a letra dentro dos nossos corações. Que experimentemos, Senhor, nessa manhã do Teu Espírito falando aos nossos corações. Como os nossos irmãos do passado, puritanos, dizia que uma vez expondo as Escrituras de maneira como ela é, o Seu Espírito fala conosco. Que Seu Espírito possa falar conosco, aplicar em nós Sua palavra. Que o nosso coração seja aquecido, Senhor, ao ouvir a exposição da Sua palavra. Dai-me graça nesse momento. Olhe para as minhas fragilidades, para as minhas debilidades, para as minhas incapacidades mentais e dai-me graça nesse momento. Que o Senhor seja glorificado, que Seu reino avance e que nós sejamos parecidos com Seu Filho e os homens sendo levados à fé por meio da Sua palavra. Para a glória do Seu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados irmãos, esse versículo que lemos é o relato de João a respeito da crucificação de Cristo. É o relato de João sobre o que Cristo passou, sofreu, as dores de Cristo na cruz. E é muito interessante porque esse relato é de alguém que estava aos pés da cruz. João viu a cena da cruz. João estava diante da cruz. João contemplou a crucificação de Jesus. João viu a agonia do Mestre, o sofrimento de Jesus. E a gente observa isso nos versículos 25 e 26. As pessoas que estavam aos pés da cruz. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe
e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, 26. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava. E é legal que João, quando vai se referir a ele, no seu evangelho, ele sempre se refere a ele mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Ele diz, estava lá Pedro, Tiago e o discípulo a quem Jesus amava. Ele sempre se refere a ele como aquele a quem Jesus amava. Isso é lindo porque João poderia dizer, estava lá Pedro, Tiago, João e aquele que foi até o final, aquele que nunca negou Jesus. Estava lá aquele que nunca traiu Jesus, mas ele não escreve se referindo ao que ele fez por Jesus, ou o sentimento que ele tinha por Jesus, mas ele escreve se referindo ao que Cristo revelou a ele, um amor tão profundo. Por isso que ele é o discípulo do amor. Na sua primeira epístola, ele fala muito sobre o amor de Deus, o amor de Cristo. Então, esse discípulo a quem ele amava era João. João está lá, na cruz. João está junto com a mãe de Jesus, uma das seguidoras de Jesus, Maria Madalena, a irmã de Jesus está lá. João está vendo a cena da cruz. João está diante da cruz. João está vendo o que ocorreu na cruz. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, Marcos diz que Jesus foi crucificado à hora terceira. Para nós é tido como 9 horas da manhã. Jesus foi posto na cruz à hora terceira no relógio judaico, para nós às 9 horas da manhã. E o versículo que lemos de João já são 3 horas da tarde, conhecido como a hora nona. Aproximadamente 6 horas Cristo está exposto na cruz. O sol quente, Jesus tentando respirar. A morte da cruz era uma morte dolorosa, era uma morte lenta, a pessoa morria tentando respirar, asfixiado. São aproximadamente 6 horas de agonia de Jesus. Jesus está na cruz e João está vendo tudo o que está ocorrendo. E João diz que, dentro do versículo que lemos, os versículos anteriores, que Jesus diz: tenho sede. Os soldados romanos pegaram uma espécie de um bastão, colocaram uma esponja e colocaram vinagre na esponja e levaram até a boca de Jesus. Não deram água para ele, mas sim vinagre, para que ele continuasse sofrendo, padecendo a agonia, as dores da cruz. Após Jesus tomar do vinagre, Jesus disse, tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Após colocarem aquele bastão com vinagre na boca de Jesus, e ele ter provado do vinagre, Jesus solta um brado, uma fala, e a fala dele é: está consumado. Está consumado. E é em cima dessa frase que eu quero pregar aos irmãos nessa manhã. Essa frase no grego se chama tetelestai ou tetelestai, eu não sei pronunciar o grego correto, que se refere a está pago. Está pago. Esse teléu vem de completado, de terminado. Essa palavra consumado aparece 136 vezes no Antigo Testamento e 19 vezes no Novo Testamento, e ela tem essa conotação de estar feito, estar realizado, estar completado, estar concluído, está terminado, está feito, realizado, pago, está acabado. E é isso que Jesus diz: está consumado. Ele consumou, ele realizou, ele concluiu, ele terminou. E em cima disso, eu quero pregar aos irmãos o que Jesus fez para dizer está feito. O que ele consumou para dizer está consumado.
O que ele consumou para dizer está consumado, está feito, está concluído, está terminado, está acabado. Nada do que irei tratar aqui essa manhã nós não sabemos. Acredito que se chegamos a uma maturidade cristã, a maioria de nós sabe de tudo que irei tratar aqui com vocês essa manhã. Tudo que iremos tratar aqui, a maioria de nós já sabemos. Não é nada novo. Mas a cruz, eu não sei para vocês, todas as vezes que eu tenho a experiência de ouvir o Evangelho, meu coração aquece. Todas as vezes que eu tenho a graça, a dádiva de ouvir uma pregação do Evangelho, meu coração bate mais forte. Eu sinto meus batimentos sendo mais acelerados, meu coração sendo aquecido, porque o Evangelho, uma vez entrando no coração de alguém que foi alcançado pelo mesmo, ocorre essa experiência, ocorre isso. E é isso que eu espero que o Espírito Santo faça conosco essa manhã. Eu espero que o Espírito de Deus nos leve ao Calvário e que tenhamos a nossa mente sendo relembrada, refrescada pelo que Ele fez. Eu espero que o Espírito Santo aqueça nosso coração. É como o pit stop do piloto de Fórmula 1. Eu espero que o Espírito de Deus faça isso com a gente hoje. Ele está correndo o corredor de Fórmula 1 e ele precisa trocar os pneus. Ele precisa dar uma ajeitada no carro para continuar a corrida. Que o Calvário hoje seja um fortalecimento para a nossa caminhada cristã. Que o Calvário hoje nos dê mais alegria da salvação, satisfação em Cristo. E a gente sempre fala que não tem outra mensagem senão o Evangelho. É resposta para tudo. Tudo. O Evangelho é resposta para tudo. Os gabinetes pastorais, muitos deles são respondidos com a pregação do Evangelho. Uma pessoa às vezes até evita um gabinete pastoral porque na pregação do Evangelho ela já obteve resposta do que ela estava enfrentando ou iria enfrentar. Que ocorra esse fenômeno com a gente, coração aquecido, que o Espírito de Deus nos leve ao Calvário. Portanto, Jesus diz: está consumado. O que Ele consumou para dizer está consumado? O que Ele fez para dizer está feito, está terminado, está concluído, tetelestai. O que Ele acabou, o que Ele concluiu, o que Ele realizou. Número 1, que é a máxima. E todas as demais coisas da cruz veio a partir dessa. A primeira coisa que Ele concluiu, terminou e disse: está feito, está consumado, foi levar sobre o seu próprio corpo os nossos pecados. Cristo levou sobre si na cruz, imputou nele, colocou sobre si os nossos pecados. A natureza caída, a velha vida que vivíamos, o velho homem que habitava dentro de nós, Cristo pôs nele, imputou nele, colocou sobre si mesmo os nossos pecados. Para a gente ver a beleza da cruz, para a gente ver se a cruz é grandiosa, gloriosa, poderosa, para a cruz fazer sentido para nós, a gente precisa entender a doutrina do pecado. A gente precisa entender a doutrina da depravação total. Para a gente ver a cruz e ver que ela é grandiosa, precisamos ver o quão pecador éramos. O quão caído estávamos, e agora ao olhar para a cruz veremos que ela é grandiosa, uma vez olhando o quão pecadores somos. O homem cai no Éden. O homem desobedece o Criador no Éden. E todos nós caímos com esse primeiro homem no Éden. Adão peca contra Deus e o pecado entra no mundo, e juntamente com o pecado, Paulo disse que entrou a morte. E alcançou todos os homens, todos nós que viemos desse primeiro homem, que era o representante da aliança com Deus, cai, desobedece, erra, peca, e nele todos nós caímos.
Todos nós que viemos desse primeiro homem, todos nós viemos ao mundo pecadores. O relato de Gênesis é que Adão desobedeceu a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ao comer, ele desobedece, ele cai, e a gente vê no relato de Gênesis algumas consequências do que o pecado ocasionou na vida do homem. A primeira delas é que Deus entra no Éden. Isso é lindo, gente. Deus não deixou de ir no Éden. Deus não deixou de visitar o homem. Porque o pecado não muda a natureza de Deus, o pecado mudou o homem. Deus entra no Éden, mesmo quando o homem cai, mesmo quando o homem peca. Deus vai no Éden. Agora, o homem que caiu, ele não corresponde à ida de Deus, ele não vai ao encontro de Deus. O relato diz que quando Adão pecou, Adão foge de Deus. Essa é a primeira consequência que causou no pecado. O homem está fugindo do Criador. O homem foge de Deus. Adão agora tem uma natureza pecaminosa, que ele foge de Deus, tem pavor de Deus, tem medo de Deus. Ele está fugindo de Deus. A segunda coisa que ocorre no relato de Gênesis, que quando o homem peca, quando o homem cai, a Bíblia diz que ele se tapou, se cobriu a nudez com folhas de figueira. E Deus está chamando: Adão, onde estás? E Adão está escondido com folhas de figueira, e quando ele se apresenta a Deus, ele está se tapando, se escondendo. Essa é a segunda consequência que o pecado causou no Éden. É o homem tentando se apresentar a Deus, se cobrindo com as suas próprias forças. É a justiça própria. É o homem se tapando, tentando se achegar a Deus, ele mesmo se cobrindo. É o homem tentando esconder as suas vergonhas diante de Deus por si próprio. A terceira coisa é que Deus diz para Adão: por que estás assim? E a Bíblia diz que Adão olha para Deus e diz: foi a mulher que tu me deste. Adão culpa alguém. Adão coloca alguém como errado na sua queda. Essa é a terceira consequência do pecado, é não ver o seu próprio erro. É colocar a culpa no outro. É dizer que o outro que errou, que levou ao erro, e não olhar para a sua própria culpa, para a sua própria pecaminosidade. E essas consequências veio em todos os homens. Todos os homens vieram assim, fugindo de Deus. Queremos chegar a Deus com as suas próprias justiças, tentando tapar as suas vergonhas com as suas próprias forças, e nunca reconhecendo que ele é o pecador, nunca reconhecendo que ele errou, que ele falha. O homem, portanto, vem ao mundo com essa natureza adâmica, pecaminosa. O homem veio ao mundo corrompido. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Jesus está falando do interior do homem. Os fariseus olharam para os discípulos de Jesus e disseram assim: eles não cumprem os ritos judaicos, não, de lavarem as mãos antes de comer e beber. E aí Jesus vai falar que o que entra não é o que torna o homem puro, mas é o que sai do homem que torna o homem puro, porque o interior do homem já está impuro, o interior do homem já é pecaminoso. Jesus diz: pois do interior do coração dos homens. Ele está falando dessa fonte, algo interno do homem, a natureza do homem. Do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males, todos esses pecados, todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Todos esses males, todos esses pecados não está do lado de fora do homem, está dentro do homem.
estar no interior do homem, parte dessa natureza caída do homem, parte dessa natureza pecaminosa do homem. Todos esses males vêm de dentro dele. Herdamos isso de Adão. Jesus está dizendo que o homem tem esse potencial de ser um monstro. O homem tem esse potencial de fazer atrocidades. E é só olhar para os jornais, é só olhar para a história do mundo. O que os homens têm feito ao longo da história, e tudo isso vem de dentro do homem. Tudo isso vem dessa natureza caída, dessa natureza pecaminosa. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos capítulo 3, versículo 9, Paulo diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, no caso os judeus. Nós judeus temos vantagem diante de Deus? Paulo diz: não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Até os judeus, a quem Deus se revelou, fez deles uma nação, deu a lei a eles, eles não conseguem cumprir a lei. Nem os judeus têm vantagem diante de Deus. Até os judeus e nós, os gentios, todos estão debaixo do pecado. John Stott diz que esse debaixo do pecado é que o pecado está acima do homem, sobre o homem. É um fardo esmagador. O homem sem Cristo está debaixo das ordens do pecado, sob a autoridade do pecado, sob o domínio do pecado, e o homem é incapaz de escapar disso. É o pecado que tem o controle, a rédea da vida do homem. É ele que dirige a vida do homem. Paulo está dizendo que judeus e gregos, ambos estão debaixo do pecado, são esmagados pelo peso dele, são escravizados pela sua tirania e dominados por suas algemas, debaixo do pecado, todos os homens. E é interessante, melhor o termo, que Paulo, em Romanos capítulo 3, ele sempre vai se dirigir a todos, sem exceção de ninguém. Todos estão debaixo do pecado, sob o domínio, sob a tirania, escravos dessa natureza. Paulo continua no versículo 10, olha o que ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum justo, todos estão aquém do padrão da perfeição. O ser humano se tornou universalmente mau. Não há nenhum justo. Nenhum justo. Todos transgrediram a lei, todos quebraram a lei, todos estão aquém do padrão de Deus, que é Cristo. Portanto, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se tornaram mal. Deus fez o homem justo, e quando o homem cai no Éden, ele se tornou injusto. Não consegue cumprir as ordens divinas, todos se tornaram pecadores. Paulo continua no versículo 11, olha o que ele diz: não há ninguém que entenda, ninguém que entenda. Quando o homem caiu, a mente do homem se tornou obscurecida para compreender as coisas espirituais. A ciência evolui, a tecnologia evolui, mas o sentido espiritual do homem está obscurecido. Não há quem entenda, a mente do homem para compreender as coisas espirituais está fechada, escura. É por isso que o próprio Paulo disse que o escândalo da cruz, a cruz de Cristo, é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. A mente deles não consegue compreender como um homem nu, triturado, desfigurado, está me salvando. Para a mente dos judeus tinha que ter trono, cedro, coroa, e para os romanos tinha que ser um guerreiro, com espada na mão. Portanto, a mente do homem caída está escura. A cruz para ele não faz sentido.
O homem não consegue compreender as verdades de Deus ou entender o seu padrão de justiça. Não há quem entenda. Se o Espírito não abrir a mente dele, se o Espírito não iluminar a mente dele, a cruz, as verdades espirituais, é escuro para ele. Paulo diz, não há quem busque a Deus. Isso aqui é interessantíssimo e é muito forte. Não há quem busque a Deus. A inclinação do homem é fugir do Criador. A inclinação, a natureza do homem adâmica agora é correr de Deus. É fugir dele. O homem, quando caiu, o homem quis ser o seu próprio Deus. O homem quis levantar para si um trono e se assentar nele. A inclinação do homem agora é fugir de Deus. A natureza do homem caído é de buscar os seus próprios interesses aquém de Deus, longe dele. Não quero ele, deixa eu tocar minha vida. Quando Adão ouve a tentação da serpente juntamente com Eva, Adão estava dizendo, eu não preciso de Deus, eu posso tocar minha vida, não há quem busque a Deus. O homem está fugindo de Deus. Paulo continua no versículo 12, todos, ele continua mostrando isso, que todos, não tem exceção de ninguém, todos se desviaram, todos perderam o caminho. Todos nós que caímos em Adão, nos desviamos do caminho. E por nos desviarmos do caminho, olha o que Paulo diz, tornaram-se juntamente inúteis. Quando nos desviamos, quando saímos do caminho, o homem perdeu o seu propósito, o homem se tornou inútil. Quando nós perdemos o caminho do Criador, saímos, nos desviamos dele, quando caímos no Éden, o homem se tornou inútil, sem inutilidade. O homem sem Deus, é chocante isso, é inútil. Não tem utilidade alguma, por mais que a graça comum ainda esteja ali. Mas a utilidade dele é nenhuma. E essa palavra inútil é o exemplo de um sal que perdeu o sabor, ou a fruta podre que não serve mais para propósito nenhum. O homem, quando se desviou do Criador, ele se tornou inútil, como uma fruta podre. Eu, particularmente, não como fruta podre. A vida do homem sem o seu Criador se tornou uma fruta podre. Inutilidade. A existência do homem, o propósito do homem, está no Criador, está em Deus. A utilidade dele no mundo é a vida de Deus nele. Sem Deus, o homem se torna inútil. Paulo continua, não há ninguém, todos se desviaram, se tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. E aqui os moralistas vão dizer, eu faço o bem. E eu já tive a experiência, algumas semanas atrás, e também meses, de estar com pessoas que estão longe de Cristo, e elas dizem, eu não posso ir para o inferno, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não mato, por que eu vou para o inferno? E elas acham que o padrão moral delas compra Deus. Elas acham que a vida de moralidade delas alcança o favor de Deus. Só que mal eles sabem que, longe de Deus, todos nós não conseguimos fazer o bem. Até o bem se torna mal, porque não glorifica Ele, é para o nosso próprio ego. É para o homem satisfazer o ego dele. Eu dei dinheiro para tal ONG, eu fiz isso. Não é para a glória de Deus, é para o ego dele ser satisfeito. E ele acha que isso compra o favor de Deus. Portanto, Paulo está dizendo, não há quem faça o bem. O homem sem Deus não consegue produzir bem. Não há nenhum sequer. Versículo 23, Paulo diz,
Pois todos, novamente, todos pecaram e estão destituídos, estão longe, estão distantes, estão aquém da glória de Deus. Pois todos pecaram. Então, olhe por meio da luz do Espírito de Deus em nossa mente o que éramos. Olhe o que nos tornamos. Perceba o quão pecadores inúteis nos tornamos. Todos pecaram, todos caíram. Viemos ao mundo pecadores. Davi disse: eu fui concebido em pecado, eu vim em pecado. Desde pequeno sou pecador. Tudo que sabíamos fazer era pecar, transgredir contra Deus. E o pecado é algo tão fédido a Deus, e é algo tão pesado diante do Criador que ofende Ele. Ele fez o homem para se ver no homem. Ele fez o homem para ter o homem nele. Ele quer se ver no homem, a imagem dele. Portanto, o homem se destruiu, se corrompeu, se tornou pecador. E a vida que o homem vive ofende Deus. Ofende a santidade dele. A santidade dele é tocada, a santidade dele é ofendida. Se todos nós pecamos, do que resulta? De que todos nós somos culpados. De que resulta? Que todos nós estamos debaixo da condenação de Deus. De que resulta? De que todos os homens merecem que a justiça de Deus seja satisfeita, punindo o pecado juntamente com o pecador. Se todos pecaram, Deus precisa fazer algo contra o pecado, gente. Se Ele é bom, Ele não pode passar a mão por cima do pecado. Se Ele é bom, Ele precisa punir o pecado. E punindo o pecado, puniria o transgressor do pecado que éramos nós. Eu sempre me lembro dessa frase do Paul Walsh: se Deus quisesse pegar o cosmos, o universo inteiro e jogar no inferno, seria justo. Porque todos pecamos. Eu não sei você, mas eu lembro do adolescente que eu era. Favelado, palavrudo, respondão. Eu já dei um tapa na cara da minha professora de escola bíblica dominical, irmãos. Giovanni está aqui, mas eu sei da natureza que eu carregava, a vida que vivias. Você lembra do que produzíamos, do que fazíamos? Eu xingava minha mãe, meu pai, abertamente. Isso são consequências de uma natureza pecaminosa. Todos nós merecíamos a condenação. A justiça de Deus precisava ser satisfeita, aplicada. Se Deus quisesse destruir o cosmos e lançá-los à condenação, seria justo. Todos pecamos, todos demos as costas, fugimos, rebelamos, não queríamos, viemos com essa natureza adâmica. Todos ofendemos Ele. Você tem noção do que é isso, gente? Se eu pudesse, minha mente, eu sou muito limitado, que o Espírito faça isso. Você tem noção do que é isso? O Criador santo, santo, santo. E ver a criatura que Ele criou, o ofendendo, o maldizendo, o achincalhando, fugindo, rejeitando, querendo tocar sua vida própria. Todos nós merecíamos a condenação. Mas eis que surge a graça de Deus. Eis que surge aquilo que já estava feito na eternidade e se manifestou nos tempos presentes. Eis que surge a cruz de Cristo. Glória a Jesus. Eis que surge a cruz de Cristo. Qual é a solução de Deus para essa tragédia? O que Deus irá fazer com essa situação trágica?
Se Ele quiser triturar, moer, destruir todos, é justo. Mas o que Ele fez, o que Ele manifestou, Deus se revelou com graça, amor, justiça, perdão, ajuda, misericórdia, salvação, favor. O Criador se fez criatura, o infinito entrou no tempo. A cruz de Cristo surgiu na humanidade. Os animais do Antigo Testamento não satisfaziam a justiça de Deus. O pecado precisava ser satisfeito por uma espécie de um de nós. Porque quem transgrediu contra o Criador foi uma espécie de um de nós, um ser humano. Portanto, o pecado precisa ser satisfeito na justiça de Deus por um da nossa espécie. Ele precisa cumprir a lei. Ele não manda anjo. Ele não manda nenhum arcanjo. Ele mesmo vem. Ele mesmo se despiu de toda a sua glória. Ele nos viu na eternidade, quis-nos para Ele. Viu o Renan, viu o Wesley, viu o Giovanni, viu o Júnior, Ele nos viu lá e nos quis para Ele, portanto Ele se despede, se despiu, melhor, de toda a sua glória. Essa é a diferença do Evangelho para as religiões dos homens. As religiões dos homens é o homem indo atrás do Salvador. O Evangelho é o Salvador vindo buscar o homem. Glória a Jesus, irmãos. Ele se despiu de toda a sua glória, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes abriu mão de toda a sua glória. Sabe, pastor Wesley, os anjos cantando, e ele se despiu, eu abro mão disso tudo para ir lá e ser xingado. Eu abro mão de toda essa glória, de toda essa beleza, para ir lá e receber uma natureza que eu nunca tive na minha carne sentir. Ele vem, e aos 33 anos de idade, Cristo está lá na cruz, crucificado, 9 da manhã, já são 3 da tarde, 6 horas em agonia, levou o patíbulo da cruz, passou pela via dolorosa, cuspes, xingamentos, escárnios, blasfêmias, e Ele está na cruz, fazendo o quê? Levando essa natureza que caímos em Adão, levando não só a natureza, como juntamente as consequências que são os pecados, imputando nele sobre o seu próprio corpo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, olha o que Paulo diz, que coisa linda. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele imputou nele o que nunca pecou, o que nunca transgrediu, que cumpriu toda a lei, o Filho perfeito de Deus, levando sobre si os nossos pecados, imputando nele, carregando sobre si. Paulo também diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 4, esse versículo é muito poderoso. Olha o que Paulo diz, que se entregou a si mesmo, ali que eu quero frisar, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Esse que se entregou a si mesmo por nossos pecados, é que Jesus se entregou voluntariamente, se deu a si mesmo. Ele amou tanto a igreja, ele amou tanto o seu povo, que ele se deu. Não foi um acidente a cruz, não foi porque Judas o traiu, não foi porque Pilatos deixou o povo dizer o que iria fazer com ele, não foi porque os soldados romanos o levaram, porque ele quis. A si mesmo se deu, foi realizado na cruz e agora está sendo manifestado nesse tempo presente, há 2000 anos atrás. A si mesmo se entregou, a si mesmo se deu, ele se tornou voluntário,
E Martinho Lutero interpreta brilhantemente esse versículo. Martinho Lutero diz, nos seguintes termos: Ele deu o quê? Não ouro, nem prata, nem animais de sacrifícios, nem cordeiros pascuais, nem anjos, mas a si mesmo, por nossos pecados. Ele não deu nenhuma outra coisa senão a si mesmo. Ele se deu. Deu a si mesmo por nossos pecados. Com qual finalidade? A fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vocês caíram, vocês transgrediram, vocês pecaram e estão vivendo nessa era perversa, nesse mundo caído. E eu dou a minha vida voluntariamente por amor, a fim de resgatar vocês desse mundo caído, dessa era perversa, a fim de levantar vocês. Em Adão caímos, em Cristo nós fomos levantados. Em Adão pecamos, em Cristo recebemos perdão dos pecados. Em Adão transgredimos a lei, em Cristo fomos justificados. Ele colocou sobre si os nossos pecados, a nossa natureza. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos, assim que estávamos mortos, em pecados e na incircuncisão da carne, essa era a nossa vida, morto espiritualmente em pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Deus nos deu vida por meio de Cristo. Estávamos mortos e Deus nos deu vida por meio de Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Todos nós transgredimos a lei, seu João. Todos nós pecamos em não cumprir a lei. O que é pecado? Transgressão da lei. E por transgredir a lei, não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, se é que pode resumir, por transgredir a lei, todos nós tínhamos um débito gigante contra Deus. Tínhamos uma dívida enorme. Não devíamos o diabo, devíamos ao Criador. Transgredimos contra a lei dele, contra o padrão moral dele. Estamos aquém do que ele nos criou para sermos. Transgredimos a lei e tinha uma dívida enorme, um escrito de dívida que era contra nós. Um débito gigantesco que não tinha como a gente pagar. E eis a cruz de Cristo. Ele cancelou a escrita, ele rasgou ela, cancelou ela, aniquilou ela, cancelou o débito, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária contra nós. Estávamos devendo a Deus. Ele cancelou essa escrita. Como? Pregando-a na cruz. A própria vida dele pregada na cruz estava sendo pregado a nossa dívida com Deus. A nossa dívida com o Criador. Quantos estão entendendo? A nossa dívida com Deus estava sendo pregada lá. Isso é muito profundo. Porque Deus está olhando para os transgressores da lei. Nós somos os endividados. Deus desce ao mundo para pagar a Ele mesmo. Deus desce ao mundo para pagar a Ele mesmo uma dívida que era nossa. O Filho está pagando para o Pai uma dívida nossa. Uma dívida que era nossa. Deus paga para Ele mesmo a nossa dívida. Ele zera a nossa dívida com Deus. Ele paga para Ele mesmo. Você tem noção disso? Ele paga para si mesmo a dívida que era nossa. Todas essas dívidas impagáveis a Deus,
Cristo tomou todas elas e cravou na cruz, dizendo: Pai, tetelestai, está pago. Eu pago, eu aniquilo, eu cancelo, eu rasgo, eu quebro. Não tinha como Alex pagar, não tinha como meu povo pagar, não tinha como meus filhos pagar. Está aquém do que eles são. Eu pago no lugar deles. Eu cravo na cruz com a minha própria vida. Ele pagou para Ele mesmo, sem merecermos. Imerecidamente. Graciosamente. Poderíamos estar endividados até hoje, naquele grande dia a conta iria chegar. E a conta é: malditos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A punição da lei é essa: se tornar um maldito diante de Deus, um malfeitor a ponto de não viver eternamente com Ele. Mas Cristo na cruz aniquilou essa maldição que era contra nós, pagando no nosso lugar. Eu caminho para encerrar. Jesus está na cruz dizendo: tetelestai, está consumado. O que Ele consumou, levando os nossos pecados, levando essa natureza que era aquém do Criador, longe de Deus, levando todos os nossos pecados. Ele consumou isso, Ele levou sobre si. Segundo lugar, o que Ele consumou para dizer está consumado, está feito? A nossa substituição. Cristo na cruz nos substituiu. Pai, está feito a substituição. Eu estou levando o pecado deles. Pai, está consumado. Eu estou tomando o lugar deles. Olha o que o profeta Isaías profetizou no capítulo 53, versículos 5 e 6, sobre a cruz de Cristo. Anos e anos atrás, Isaías profetizou o que ocorreria, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Isaías está dizendo que as transgressões eram nossas, mas quem foi transpassado foi ele. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Nós éramos os iníquos, mas quem foi esmagado foi ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, o Paulo faz a mesma alusão que Isaías, sem exceção de ninguém, todos nós, tal qual ovelhas, desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, estávamos desviados, como vimos lá em Paulo, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos os desviados, todos os que estavam fora do caminho, de todos nós. Essa iniquidade dos desviados caiu sobre Cristo. Ele assumiu o nosso lugar, e a parte que é escandalosa na cruz é essa, que Cristo se tornou um malfeitor no nosso lugar. Todas as atribuições que o pecador carrega, Cristo tomou todas, se tornou desviado, se tornou verme, se tornou maldito. Ele assumiu o nosso lugar, Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu, pegou o lugar que era nosso, para a justiça de Deus ser satisfeita. Esse moído que Isaías fala no versículo 5, olha o que diz o versículo 5, pois ele foi transpassado. Esse transpassar, esse esmagado, esse castigo, todos eles não estão vindo dos romanos, estão vindo de Deus. A ira de Deus caiu sobre Cristo lá naquele momento. Por isso que ele viu no Getsemane o cálice que ele deveria beber. Ele iria sentir na pele os nossos pecados, a nossa natureza. Ele iria nos substituir, iria ficar separado de Deus. Deus iria moer ele. Ele provou do cálice da ira amarga de Deus. Nos substituiu. Nós que caímos e deveríamos receber a ira violenta de Deus, o Filho recebeu no nosso lugar. Jesus não sofreu por causa dos seus próprios pecados.
uma vez que ele nunca pecou, nunca transgrediu, mas como nosso substituto. Cristo sofreu o castigo e a condenação no nosso lugar. Recebeu a ira de Deus que era nossa. Ele nos substitui na cruz e ele diz ao Pai: está consumado, está feita a substituição, eu levo o pecado daqueles que eu comprei. Isso é brilhante porque em Gênesis 3 já tinha um apontamento do que ele iria fazer. Gênesis 3, capítulo 3, se eu não me engano, lá para o versículo 25. A Bíblia diz que Deus vestiu Adão e Eva com vestes de animais, com peles de animais. Quem transgrediu foi Adão, quem transgrediu foi o homem. Quem merecia morrer era o homem, quem deve morrer é o homem. E naquele momento, um animal é morto para cobrir Adão e Eva. O animal não pecou, o animal estava inocente. Houve ali substituição, já era um apontamento do que Cristo iria fazer. O mesmo ocorre no Monte Moriá. Abraão e Isaque, um cordeiro é morto no lugar de Isaque. Um cordeiro é sacrificado no lugar de Isaque. Isso aponta para Cristo, o nosso cordeiro pascual. Nos substituiu, deu a sua vida por nós. O mesmo é Barrabás. A cruz que Cristo foi crucificado não era dele, era de Barrabás. Barrabás que naquela sexta-feira que deveria morrer, padecer, Cristo foi pregado na cruz que era de Barrabás, no lugar de Barrabás, mostrando a substituição. Escuta isso, Jesus Cristo foi julgado em nosso lugar, para nunca mais passarmos pelo tribunal do julgamento. O crente não mais será julgado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus esteve diante de um tribunal, esteve sob julgamento, foi um julgamento injusto de um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Igual a ovelha perante os tosquiadores, ele ficou calado, foi golpeado, espancado, morto, para nos substituir. Recebeu a condenação que merecia, nos encarou o julgamento que deveria ser nosso, para não mais passarmos por isso. O cristão passa naquele grande dia por avaliação, por meio das obras, aprovamento das obras, manifestação das obras, julgamento. Cristo já recebeu no nosso lugar. Eu gosto de uma frase, eu acho que eu já falei ela aqui, do Josemar Bessa, que ele diz: Deus esmagou o seu Filho amado por algumas horas, a fim de não nos esmagar eternamente. Está consumado, está feito, está realizado. Ninguém pode desfazer o que ele fez. Ninguém pode desfazer o que ele fez. O nosso pecado não é tão forte que desfaz a cruz de Cristo. E nem o nosso amor por ele é tão forte que aumenta o que ele fez. Está feito. Tetelestai, está consumado. Ninguém mais tira o que ele realizou. Está feito. Os nossos pecados, a nossa substituição. Terceiro, o que ele diz, estar feito o que ele fez. O nosso acesso ao Pai. O nosso acesso a Deus. Ninguém tinha acesso ao Criador. Ninguém chamava Deus de Pai. Por isso que era um escândalo quando Jesus estava nas ruas de Jerusalém e dizia: o meu Pai, o meu Pai, tudo que eu vejo, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Os fariseus olhavam para ele e diziam: blasfemo, você está chamando Deus de seu Pai, você está se igualando, sendo filho de Deus. Eles viam Deus por sombras, por nuvens. Ele é o Iavé, ele é o Jeová Jirê, Jeová Rafa, o Sabaote. Pai, eles não tinham essa clareza, essa revelação, essa iluminação. Estavam longe, afastados, ninguém tinha acesso. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, só ele
ia acesso à glória de Deus e nem lá permanecia. Só ia uma vez ao ano, só tinha acesso uma vez ao ano. Deus se manifestava a eles uma vez ao ano. Mas olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20 diz. Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Todos nós agora nos tornamos sacerdotes. Todos agora podem se achegar a Deus. Por causa de quê? Escritor aos Hebreus. Pelo sangue de Jesus. 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. E por meio do véu, isto é, do seu corpo. O escritor aos Hebreus faz a alusão do corpo de Jesus como véu. Enquanto era triturado, enquanto era rasgado, era um novo e vivo caminho no seu próprio corpo que Ele abria-nos a termos acesso a Deus. Que poderoso é isso, irmãos. Ter acesso hoje e podê-lo chamar de Pai. Todo dia estamos no Santo dos Santos com Ele. Todo dia temos acesso a Ele pelo seu sangue. Ninguém tinha acesso, só Ele tinha, e Ele abriu no seu próprio corpo um novo e vivo caminho. Na cruz Jesus chama Deus de Deus. Um dos únicos lugares que a gente vê Jesus chamando Deus de Deus é na cruz. Ele sempre chamava Deus de Pai. E na cruz Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele é separado do Pai, chama Deus de Deus, para que a igreja hoje pudesse chamar Deus de Pai. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Filho de Deus se torna um da nossa espécie, leva os nossos pecados para que hoje fôssemos feitos filhos de Deus. Desce como unigênito e volta como primogênito, levando junto com Ele um povo para si, um povo para Deus Pai. Uma família de sacerdotes, e Ele é o nosso sumo sacerdote. O que Ele consumou? Levando a nossa natureza, os nossos pecados, nos substituindo, nos dando acesso ao Pai, nos dando acesso a Deus. Temos acesso diretamente a Ele, e a gente encerra aqui agora. Quarto e último, o que Ele consumou? A vitória sobre Satanás e os demônios. Está consumado, venci eles, desarmei eles, Satanás e os demônios. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 2,15. Paulo diz: o triunfo de Cristo sobre Satanás e os demônios, e tendo despojado os poderes e as autoridades. Essa palavra despojado aqui é que Jesus na cruz tirou as armas de Satanás e dos demônios contra a igreja, despojou eles, tirou a força que eles tinham contra nós. Na cruz Cristo despojou os poderes e as autoridades, os principados, os demônios, juntamente com Satanás, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo usa a linguagem do triunfo dos romanos. Todas as vezes que Roma dominava um território, conquistava um território, o soldado romano vinha de volta para Roma, trazendo os despojos, trazendo tudo que ele conquistou daquela terra, daquela cidade, e ele entrava, as portas de Roma abria, e ele entrava cavalgando, e juntamente com ele, atrás dele, vinha as pessoas acorrentadas, os soldados do exército que ele venceu acorrentado. Trazia ouro, prata, vinha os despojos, e esse soldado entrava em Roma, e essa entrada era chamada de triunfo romano. Jogavam pétalas no chão, gritavam, triunfavam sobre a vitória que eles realizaram contra uma terra inimiga. Paulo usa essa linguagem para dizer que Cristo fez a mesma coisa com Satanás e os demônios. Expôs publicamente, os anjos viram
O mundo espiritual viu o que Cristo realizou. Humilhou, na NTLH está esse termo, humilhou publicamente Satanás e os demônios, triunfando sobre eles, desarmou eles, tirou a força que eles exerciam sobre nós. Não estamos mais nas mãos deles, não pertencemos mais ao império das trevas. Ele não mais nos influencia, o máximo que ele faz é nos tentar para nos tirar da posição de filho, nos tirar do que o Espírito testifica que somos filhos, mas ele não tem mais arma para trabalhar em nós, não tem mais poder para fazer o que quer em nós. Cristo nos tirou do poderio dele, desarmou ele, triunfou sobre ele. Ele é o diabo de Deus, está na corrente de Deus, fez deles um espetáculo publicamente. Essa é a cruz de Cristo, esse é o Evangelho de Jesus. Está consumado, está feito, está realizado, está concluído. A obra da cruz foi feita. Nada e nem ninguém, nem nós mesmos, podemos revogar o que ele fez, podemos anular o que ele fez. A cruz de Cristo, a obra da cruz, a obra da redenção. Sem ela estávamos mortos, sem ela éramos inimigos de Deus, sem ela estávamos perdidos, sem Cristo estávamos mortos, perdidos, sem Cristo merecíamos condenação, sem Cristo estávamos fora do caminho, mas em Cristo somos justificados, em Cristo somos reconciliados, em Cristo somos aceitos, em Cristo somos perdoados, redimidos, comprados, em Cristo somos filhos de Deus. É o que Cristo fez para a glória dele. Que isso nos dê força na caminhada cristã. Toda vez que ao olharmos para a cruz, seja um refrigério na nossa alma para caminharmos melhor o caminho da fé, para trilharmos melhor a corrida cristã. Ao olharmos o que Cristo fez, que isso nos traga esperança, que a nossa memória seja tocada pelo Espírito e nos traga esperança, alegria da salvação, gozo na alma, felicidade de saber que eu era cego, como aquele cego disse, e agora eu vejo. Eu estava morto e agora eu estou vivo, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Pastor Ed.